a gravar aqui, que ainda não começou. Pronto. Galerinha, bom dia para quem ainda não falei aí. Bom dia, Álvaro, Enzo, Cláudia, Gabriela, Grazi, João Vitor, Luísa, Luiz Henrique, Tiago, Ian, Enzo, que entrou agora, Gabriela também. Galerinha, bom dia. Nessa aula de hoje, vamos começar aí falando do princípio multiplicativo, né? Que nada mais é do que fazer multiplicações. Mas essas multiplicações, elas seguem toda uma lógica. Não sei se vocês assistiram a aula que eu postei, né, na segunda-feira, certo? Ela está até aqui no Google Sala de Aula, né? Essa aula bem aqui que eu disponibilizei, certo? Que começa aí, né? Então, tem o início aí da nossa aula, e eu comecei falando justamente da parte desse princípio multiplicativo, e aí eu fiz uma pausa na minha explicação e coloquei esse vídeo bem aqui, certo? Esse vídeo que eu peguei aí no site da editora do livro de vocês. Então, esse livro aqui, esse vídeo é da própria editora. E aí ele faz essa explicação, né, desse princípio multiplicativo, fazendo essa ilustração teatral, que fica bastante fácil aí de compreender. Então, é basicamente isso que vamos ver hoje. Então, para a gente começar a entender melhor esse princípio multiplicativo, vamos começar com essa situação hipotética. Imagine o seguinte, que você vai em uma lanchonete. Então, você vai em uma lanchonete, e nessa lanchonete ela tem 3 opções de suco. Então, você foi lá na lanchonete, você tem aí o primeiro suco de laranja, você tem um suco aí de melancia e um último suco de uva. Lembrando que para esse lanche você só pode escolher um tipo de suco, certo? E aí você foi lá, escolheu, né, um desses 3 tipos de suco, e aí você parte agora para escolher o tipo de sanduíche que você vai ter. Então, para cada tipo de suco que você escolher, você tem 2 opções de sanduíche. Vocês podem ver que esse sanduíche é diferente desse, né? Esse sanduíche é igual lá ao primeiro e esse daqui é igual lá ao segundo. Então, você tem 3 opções de suco e você tem, no caso, 2 opções de sanduíche. Então, esse esquema que está montado aqui, ele é chamado de árvore de possibilidades. Montando essa árvore de possibilidades, vai ficar mais claro no próximo exercício, que eu vou montar ela do zero junto com vocês, colocando as abreviações que facilitam o entendimento. Então, nós temos essas possibilidades. Então, por exemplo, se você foi lá e escolheu, por exemplo, o suco de laranja, você pode comer esse lanche com suco de laranja e a primeira opção de sanduíche. Então, você escolhendo o suco de laranja e a primeira opção de sanduíche, você tem aí a primeira possibilidade de escolha de lanche. Então, aqui nós temos a primeira possibilidade de escolha de lanche. Mas se você escolher o primeiro suco e o segundo sanduíche, você vai ter essa segunda opção de lanche. E aí a gente contabiliza como segunda opção de lanche. Mas tranquilo, você não quer, no caso, o suco de laranja, você quer o suco de melancia. Então, já que você escolheu o suco de melancia, você vai ter o suco de melancia e 2 opções de sanduíche. Então, você escolhendo a primeira opção de sanduíche, você vai ter a terceira possibilidade, né, de fazer esse lanche com sabores diferentes, porque cada possibilidade vai ser um gosto diferente por causa das combinações. Então, escolhendo o suco de melancia e a segunda opção, vamos ter aí a 4ª possibilidade. Então, aqui é a 4ª possibilidade de lanche. Tranquilo, você não quer o suco de laranja nem o suco de melancia, você não quer um suco de uva. Então, você escolheu o suco de uva e escolheu a primeira opção de sanduíche. Então, você vai ter aí uma 5ª opção, certo, de fazer esse lanche. E aí, você tendo aí, né, não quer o primeiro sanduíche, quer o suco de uva com o segundo sanduíche, você vai ter aí a 6ª opção de sanduíche. Esse daí é um método, né, esse primeiro método a gente não vai utilizar tanto ele, porque às vezes você pode ir num buffet e ter aí
10 opções de suco, 8 opções de sanduíche, né? E aí dá para formar milhões e centenas, né? Dezenas de combinações, e aí fica inviável fazer desse modo. Mas o princípio multiplicativo, ele funciona da seguinte maneira: a gente analisa a primeira possibilidade. Qual é a primeira possibilidade que nós temos para os primeiros elementos, que no caso é o suco? Temos 3 possibilidades. Então, você vem aqui e escreve simplesmente o 3. Você tem 3 possibilidades aí de escolher, no caso aí, suco. E enquanto você passa para outras escolhas de sanduíche, você vai ter 2 tipos de sanduíche. Então, simplesmente, você multiplica essa situação por 2. Quanto você multiplica 3 vezes 2, isso vai resultar em 6 possibilidades, 6 combinações distintas, 6 possibilidades diferentes. E como eu havia dito anteriormente, o princípio multiplicativo, ele não é nada mais do que fazer multiplicações. Mas nós temos que prestar bastante atenção no enunciado, porque nem sempre vai ser certo fazer essa multiplicação direto. Às vezes você vai ter que tirar uma das possibilidades, porque você não pode combinar, por exemplo, né? Ele pode colocar uma observação que você não pode combinar o suco de laranja com o segundo sanduíche, você não pode combinar o suco de melancia com o primeiro sanduíche, e aí a complexidade do exercício vai só aumentando. Então, à primeira vista, né, a primeiro modo, o princípio multiplicativo ele funciona dessa seguinte maneira. Indo para um outro tipo de questão, né, que é essa questão número 1, que eu trouxe aqui para a gente fazer essa análise, né, é justamente aí de um restaurante, e o comando da questão diz o seguinte: em um restaurante, oferece em seu cardápio 4 tipos diferentes de carne. Então, ele tem a carne de boi, de porco, de frango e de peixe. E aí ele fala que essas carnes, elas podem ser servidas com 3 tipos de acompanhamento. O primeiro tipo de acompanhamento é o arroz branco, a massa, o segundo tipo, e a salada, o terceiro tipo. E aí ele pergunta de quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento. Então, você só pode, no caso, escolher uma carne e um acompanhamento. E aí entra a minha pergunta: e se eu pudesse, no caso aí, né, fugindo um pouco do exercício, e se eu pudesse, no caso, escolher uma carne e 2 acompanhamentos? Como é que seriam essas possibilidades? Então, à primeira vista, né, ele coloca uma situação, só uma carne e um acompanhamento. Mas os exercícios, eles vão evoluindo. Ele fala, uma carne e 2 acompanhamentos, ou então 2 carnes e um acompanhamento. Então, a interpretação, apesar de ser apenas multiplicações, ela se torna diferente. Mas olha só, eu vou montar a árvore de possibilidades para a gente verificar essas combinações. Então, montando essa árvore de possibilidades, nós temos o seguinte, a carne de boi, que eu vou colocar apenas a abreviação B. Nós temos aqui, a carne de porco, com a abreviação de P. E nós temos aqui a carne de frango, com a abreviação F. E, por último, aí, a carne de peixe. Então, olha só, para a carne de boi, né? Para a carne de boi eu tenho 3 tipos de acompanhamento. O primeiro tipo de acompanhamento que eu vou colocar aqui, é o arroz branco. Arroz branco. Então, AB, arroz branco. Primeiro tipo de acompanhamento. Mas também você pode escolher, no caso aí, a massa, né? Um macarrão, sei lá, qualquer tipo de massa. Lasanha, e por aí vai. E também tem o terceiro tipo de acompanhamento, que é a salada, para você que é fit. Então, para a carne de boi, eu tenho essas 3 possibilidades. Para a carne de peixe, eu também vou ter as mesmas 3 possibilidades de acompanhamento. Então, vai ser aqui, o arroz branco, a massa e a salada, para a carne de peixe. Então, esse primeiro esquema que é para a carne de boi, esse segundo esquema para a carne de peixe, e o terceiro esquema vai ter os mesmos acompanhamentos aí, que é o arroz branco, a massa e a salada. E para o peixe também a mesma situação. Arroz branco, massa e, por último, a salada. E aí nós vamos fazer as combinações da seguinte maneira. Então, veja bem,
Se eu escolher o arroz branco, se eu escolher a carne de boi, eu posso escolher a carne de boi, certo? E o arroz branco, e isso daqui será a minha primeira possibilidade. Primeira possibilidade. Mas também eu posso escolher a carne de boi e a massa, certo? E isso daqui se tornaria a minha, no caso aí, a minha segunda possibilidade. Então, fazendo aqui, ó, carne de boi e salada, eu vou ter aí a minha terceira possibilidade. Opa, falhou aqui. Terceira possibilidade. Então, para todos os outros também, eu vou conseguir enxergar que eu vou ter a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. Mas vamos montando aqui essa árvore de possibilidades, né? Então, se eu escolher a carne de porco, eu posso escolher a carne de porco e, no caso, o arroz branco. Carne de porco e o arroz branco. Então, eu teria aí uma quarta possibilidade aí para sentir no paladar, né? No caso aí, ó, a carne de porco. E aí eu não fiz a linha tão reta. A carne de porco e a massa, eu vou ter aí a minha quinta possibilidade. E aí eu vou tendo todas as outras possibilidades, né? Que eu já vou colocando logo direto a sexta possibilidade. No caso, esse daqui, ó, eu vou ter a sétima possibilidade, e o resto vai saindo aí no raciocínio lógico. Vai saindo aí oitava possibilidade, depois eu vou ter a nona, por a carne de frango. Depois que eu cair para de peixe, eu vou ter a décima primeira e a 12ª possibilidade. Esse daqui é o jeito de resolver o exercício, no caso aí, montando a árvore de possibilidades. O nome de todos esses esquemas aqui é chamado de árvore de possibilidades, né? Que eu vou ligando e fazendo essa árvore, né? Como se cada possibilidade fosse, né, um galho dessa árvore. Por isso que recebe esse nome de árvore de possibilidades. E aí eu consegui ver, né, tendo 4 carnes e 3 acompanhamentos, eu posso montar 12 pratos diferentes. Então, eu consigo montar 12 pratos diferentes. Então, beleza, tranquilo. Mas como que eu monto isso usando o princípio multiplicativo? Então, o princípio multiplicativo eu pegaria, no caso, as 4 possibilidades de escolhas de carne, certo? Então, eu viria aqui, né, e pegava aqui as 4 possibilidades, certo? E multiplicaria pelas 3 possibilidades dos acompanhamentos, que eu tenho aí como acompanhamento arroz branco, massa e salada, que seria 3 acompanhamentos. Quando eu faço essa multiplicação 4 vezes 3, isso daí daria igual a 12 possibilidades de escolha de prato. Apenas essa multiplicação. Mas aí eu deixo um desafio, né, para quem quiser expressar esse desafio, então, me enviar, fica à vontade. E se eu pudesse escolher, no caso, 2 acompanhamentos? Então, agora eu vou mudar a pergunta, né? Quantas maneiras diferentes pode-se escolher um prato formado por uma carne, e aqui eu vou colocar, ó, no lugar de uma carne, 2 acompanhamentos. E aí vai ficar desse modo. Será que as minhas possibilidades, elas iriam aumentar e diminuir? Então, antes da gente começar a colocar a mão na massa, né, de usar a ferramenta ali dos cálculos matemáticos, né, que a parte da execução, ela sempre tem que ser a última parte na resolução de exercício. A primeira a gente tem que ficar ali visualizando, namorando mesmo a questão, interpretando a questão. Por exemplo, né, antes de fazer qualquer cálculo, escolhendo, né, tendo 4 possibilidades de carne e podendo escolher 2 acompanhamentos, o meu número de possibilidades vai ser maior ou menor do que 12? Então, essas são algumas perguntas que fazemos para nós mesmos, que elas induzem a gente ao raciocínio correto. E aí, como é que poderia ficar a resolução desse exercício? Vocês conseguiriam me responder, no caso, se ficaria uma possibilidade maior ou menor? Vocês podem escrever aí no chat aqui, ó, se a possibilidade vai aumentar ou diminuir, caso eu escolha, né, eu tenha 4 tipos de carne e pudesse escolher 2 tipos de acompanhamento.
O que vocês acham? Beleza? Escreve aí no chat aí que depois eu leio. Então, essa daqui é a questão número 1 que eu trouxe. Também trouxe uma outra questão aqui, que é a questão número 2, beleza? Essa questão número 2, né? Deixa eu esqueci até de falar qual é a página aqui dessa questão. Estou pegando aqui o livro para falar aqui para vocês qual é essa página. Deixa eu ver aqui. É a página 203. É a página 203. Nessa segunda questão, ele diz o seguinte, ó. Em uma sala de aula de 8º ano, com 25 alunos, 2 alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Então, ele quer saber, no caso aí, de quantas maneiras distintas eu posso, no caso, escolher, certo? Eu posso, no caso, escolher, no caso, um representante e um suplente. Então, veja bem, é uma situação, né, que no caso aqui, né, ela é bem comum para a realidade de vocês. Temos a eleição aí do representante de turma, eu não sei se vocês têm um vice-representante ou então um suplente, né? Na minha época chamava de vice-representante e vice-representante. Nós temos um nome mais bonito aí, né? Suplente, mais bonito que representante. O que você é do 8º ano? Eu sou suplente do 8º ano, olha só. Acharam um nome melhorzinho aí para suplente. Beleza? Então, vamos lá. Como que é essa possibilidade? Então, olha só, nós temos aí o cargo de representante, que eu vou sinalizar apenas com a letra R, de representante. Certo? Então, olha só, qualquer aluno entre os 25 pode se candidatar, né? Qualquer aluno entre os 25 pode se candidatar, porque realmente é uma democracia, né? Então, para o cargo de representante, no caso, 25 alunos pode, no caso, se candidatar. Agora, olha só, se a gente escolher, no caso aqui, né, o representante da turma, eu não vou ter mais 25 alunos concorrendo para suplente. Eu vou ter agora 24, porque um já se tornou o representante da turma. Então, olha só, para o primeiro cargo, eu tenho 25 alunos, 25 possibilidades para representante dessa turma. Mas quando eu, né, elejo o representante e vou fazer agora a eleição para o suplente, eu não tenho mais 25 alunos, eu passo a ter 24 alunos. E aí, como o princípio multiplicativo ele diz, para você, né, colocar todas as possibilidades, escolhendo, por exemplo, né, fulano e fulana, fulana e fulano. Então, para fazer ali que todos caiam na posição de representante e de suplente, eu necessito fazer, no caso, essas combinações. Então, a combinação resultante vai ser essa multiplicação entre 24, e eu vou representar essa multiplicação aqui com um X, beleza? Para ficar melhor. Não é uma incógnita, né? O símbolo da multiplicação. Então, eu faço essa multiplicação aí de 25 vezes 24, então, de 25 vezes 24, e eu vou ter aí 600 possibilidades de combinações para representante e suplente. Então, imagina uma turma de vocês aí que tem em torno, acho, de 20 alunos, né? Se fosse, no caso, a turma do 8º ano, né? Então, vamos colocar aí vocês, né? Então, o primeiro cargo, vocês teriam 20, né, possibilidades, e para o cargo de suplentes, vocês teriam, no caso, 19 possibilidades. Fazendo essa multiplicação, para a turma de vocês, vocês poderiam escolher, no caso aí, 380 combinações de representante e de suplente de sala. São muitas possibilidades que muitas das vezes nós não temos nem ideia. E aí surge uma pergunta, né, na época que eu fiz essa matéria, né, a gente saía da aula, né, pegava o ônibus para voltar para casa, e aí um amigo meu, ele virou assim, Vitor, a gente acabou cedo, era o primeiro da fila a entrar no ônibus, e aí a gente entrou no ônibus,
ele falando, né? Aí tem aquelas etiquetas, né? Aquela etiqueta que fica mais ou menos acima ali do cobrador. E lá está dizendo o seguinte, são 36 pessoas sentadas e 42 pessoas em pé, né? Então, 36 pessoas sentadas e 42 pessoas em pé. E aí a gente desconsidera essas pessoas em pé. E aí eu faço um outro desafio, né? Tá você e seu colega. De quantas maneiras diferentes, aí o meu colega foi e perguntou, Vitor, tendo apenas eu e você nesse ônibus, de quantas maneiras diferentes a gente pode sentar em todos esses bancos? E aí a gente caiu em um problema de análise combinatória. Então, eu tenho 36 cadeiras disponíveis, de quantas maneiras diferentes 2 pessoas podem se sentar nesse banco. E aí fica aí esse desafio para vocês. Tranquilo? Quem quiser falar a resposta desse próximo desafio, certo? A gente debate na próxima aula. E aí, em uma aula futura de resolução apenas de exercício, eu volto a resolver esse exercício. Tranquilo? Galerinha, para esse primeiro embate, né, para essa primeira reflexão sobre o princípio multiplicativo, a gente vai parar por aqui. Né? Existem outros problemas que eu vou abordar na aula de sexta-feira com vocês, abordando outros problemas de contagem, mas pare e pensa, o quão isso está presente em nossa vida. Por exemplo, por que vocês acham que o departamento de trânsito, ele escolhe, né? Por exemplo, aqui ele escolhe 3 letras, vou escolher qualquer aqui, ó, JLP, né? E escolhe 4 números para as placas, sei lá, 42, 43. Imagine a placa de carro aí, ó. A placa de carro, né? Imagina que isso aqui é uma placa de carro, certo? E nós sabemos que no Brasil aí tem milhões, né, de carros, mas será que essas combinações de 3 letras e 4 números, elas suprim toda a nossa quantidade de veículos que temos em todo o território nacional? Então, veja bem que então, a resposta, ela já é meio que intuitiva, né? Professor, se não suprisse, as placas não seriam assim, né? Seriam de outro modo. Então, olha só um tanto de possibilidade. Às vezes, quando um sistema de informática ele pede a nossa senha, ele fala, coloca uma senha de pelo menos 6 caracteres. Olha só, com 6 caracteres você forma milhões e milhares, né? Você forma, eu acho que, não sei ainda, mas a gente pode fazer, né, para uma pessoa descobrir, sei lá, a senha da sua rede social. Ela tem que tentar quantas possibilidades de números, e considerando que tem letra maiúscula, letra minúscula, espaço, ponto e vírgula, né? E aí a gente vai ver que esse número, quando eu escrever ele aqui para vocês, a gente vai ver que vai ser um número que não vai caber nessa tela, que fica praticamente impossível, né? Um outro dado que eu acho aí relevante, né, que fica bem atrás aí, é quanto você vai nas casas lotéricas e você pega um folhetinho daquele de aposta e no verso desse folhetinho de aposta ele trata lá, ele fala qual é a sua chance, né, qual é a sua possibilidade no caso de acertar aqueles 6 números. Tudo isso faz parte, né, da análise combinatória que vamos estudar, desse princípio multiplicativo, e por aí vai. Números de telefone. Eu acredito que grande parte de vocês pegaram uns números de telefone, tudo já com 9, né? Antigamente, o número de telefone, a gente, quem é mais velho vai entender isso, precisou adicionar o 9. Por que nós precisamos, no caso, adicionar esse 9? Porque, olha só, adicionar mais um número, que no caso começou em São Paulo, depois Rio de Janeiro, uns tempos depois Brasília. Por que temos aí que adicionar, no caso, o número 9, né? Por exemplo, um telefone qualquer, sei lá, 61, aí 9, colocar um número qualquer, 30, 31, 97, 62. Antigamente, não tinha esse 9 aqui, ó, nos números de telefone celular. Com o passar do tempo,
né, começou a surgir comerciais de televisão, de rádio, falando, ó, a partir do dia tal, vocês vão ter que adicionar um 9 na frente aqui, ó, para poder completar as ligações. O porquê disso? Então, isso daqui eu vou deixar uma incógnita aí na cabeça de vocês, para quem tiver essa curiosidade, que ela é bastante recorrente, certo? Do porquê desse 9. E aí eu encerro a aula falando exatamente... Professor, né? Eu acho que é aquela lá da probabilidade da 72. Dá 72, então aqui você acha que aumenta, dá 72. Então vamos Não, a do deixar ônibus. a do ônibus, 72 possibilidades, Eu né? acho que Aqui, é. né? 72, né? 36 vagas, então, ó, 36 vagas, eu vou guardar esse número, 72, né? Vai tentando de outras maneiras, para ver se você consegue chegar em outro número. 72 maneiras diferentes. Lembre-se que são duas pessoas, né? Mas pode ser 72. Sim, é Pode porque ser. Eu cada um vai acredito que sentar em. seja. Cada um pode sentar em 36. Como são duas pessoas, o máximo que eles podem é 36 vezes 2, que dá 72. Foi assim 36 que eu vezes pensei. 2. Mas olha Foi assim que eu só, pensei. se eles sentar primeiro, se um sentar na cadeira primeiro, o outro não vai ter mais 36 possibilidades, ele vai ter 35. Concorda? Yes. Tá vendo? Vai tentando aí que você consegue. Né? Também não estou dizendo que está errado. Também não estou dizendo que estou errado. Fique aí com essa incógnita. Tranquilo? Então, 8º ano, alguma dúvida, questionamento, mágoa, ressentimento, prazer na matemática? Tranquilo? Então, beleza. Então eu vou encerrar por aqui, eu vou interromper a gravação, beleza? Eu vou interromper aqui